Salve, fiel, tudo certo? Creio que não, né? Voltamos aqui hoje para falar do pós-jogo de Botafogo 3, Corinthians 1. Um jogo respirar para falar, porque jogo vergonhoso do Corinthians, jogo lamentável do Corinthians, jogo vagabundo do Corinthians, time andando em campo, bem o jogo do Corinthians do Campeonato Brasileiro, que é isso desde 2023. 2023 foi assim, 2024 foi assim, até a retomada com o Ramon Dias, 2025 foi assim, e esse ano não está sendo diferente. Mais um jogo vagabundo do Corinthians, mais um jogo que o time anda em campo, mais um jogo que o time entra desligado em campo, mais um jogo que o time entra desinteressado em campo, mais um jogo que tem imbecil, que nem esse André Ramalho em campo, que por mim não vestia mais a camisa do Corinthians depois de hoje, já deveria ter sido tomada essa atitude, mas não aconteceu, então que seja hoje, a partir de hoje, que ele não jogue mais pelo Corinthians. Ah, mas não tinha zagueiro, só tinha o Iago da base. Mano, foda-se, foda-se. Põe o Cauê, que é goleiro, no goleiro reserva, põe na zaga, não põe o André Ramalho. Pelo amor de Deus. O André Ramalho é um para-raio de merda. Um para-raio de merda. O cara em campo atrai merda, porque o cara é horroroso. O cara é mole. O cara é lento. O cara vai dividir uma bola no corpo, ele perde. O cara vai dividir uma bola na corrida, ele perde. O cara vai dividir uma bola no alto, ele não pula. Jogador fracassado, cara. Jogador fracassado. Chega de André Ramalho no Corinthians. Chega, chega. E o pior ainda é ver esse cara jogar. Jogar e ainda ter vezes, por vezes, ele ser o capitão do time. Isso é uma ofensa a mim. Eu me ofendo com isso. Eu me ofendo com isso. Eu me ofendo com isso. Eu me ofendo. Só um detalhe para vocês. A campanha do Corinthians é pavorosa no Campeonato Brasileiro. É pavorosa. Voltamos à zona do rebaixamento. O André Ramalho atuou em 3 jogos. Os 3 jogos que ele atuou: derrota pro Internacional por 1-0 em casa, derrota pro Mirassol por 2-1 e derrota pro Botafogo por 3-2, por 3-1, desculpa. Nos 3 jogos que ele atuou, a gente perdeu o jogo e a gente tomou 6 gols. Desculpa, isso não é coincidência. Isso não é coincidência. Ele tá sempre na cena do crime, ele tá sempre na cena da merda, ele tá sempre envolvido na merda. É lamentável esse cara jogar. Diniz, você já tinha que ter aprendido isso contra o Mirassol, que o cara fez merda. A gente foi assaltado contra o Mirassol. Mas o segundo gol, teve falta no começo da jogada e tal, mas o cara não pula. O cara não pula. O cara é mole. O cara é um molenga. O cara é um sem alma. O cara não... Pelo amor de Deus, Diniz. Pelo amor de Deus. Você não aprendeu contra o Mirassol o que você tem aprendido hoje. O André Ramalho não pode mais voltar a vestir a camisa do Corinthians. Ponto final. Bota o Raniel improvisado, bota o Angileri improvisado, bota alguém da base. Não sei, eu não sei, muda o esquema, eu não sei. O André Ramalho não pode jogar. Não pode jogar. Chega do André Ramalho no Corinthians. Chega. Chega. Nem pro banco tinha que mais. Negocia, rescinde, qualquer coisa. O André Ramalho não pode mais jogar no Corinthians. Fora André Ramalho. Fica aqui a minha constatação. Fora André Ramalho. Enfim, vamos finalmente falar do jogo. Que de novo teve polêmica de arbitragem, o time andando em campo, como eu falei, André Ramalho em campo, foi toda a listagem, toda a cartilha do jogo irritante teve hoje. Time andando em campo, arbitragem atrapalhando e André Ramalho em campo. Tudo check. Corinthians foi a campo com Hugo Souza, Mateuzinho, imbecil do André Ramalho, Gustavo Henrique, Bidu, Raniel, Carrilho, André perdeu a posição pro Carrilho, que voltou a ser o vagabundo de sempre também, Bidon, Garro, Lingar e Yuri Alberto. Yuri Alberto, hein? Yuri Alberto. Como eu já falei nos vídeos anteriores sobre a declaração dele, prefiro acreditar que só foi mal interpretado, que só foi inocente, sei lá, falou sem maldade nenhuma, mas que agora vai ter que ser cobrado pelo que falou. Já é adulto, né? Já tem condição de ser cobrado por isso. E aí, filho? Você vai ficar andando em campo? Por quê? Você tá pensando em ir embora já? Então, seja afastado também. Corinthians foi a campo com o time titular, só que com o infeliz do André Ramalho no lugar do Gabriel Paulista suspenso. 6 minutos, lançamento do jogador do Botafogo da zaga. O Gustavo Henrique, até você, Gustavo Henrique, hoje, afastou mal a bola de cabeça, caiu no chão. Bola sobrou livre para o Arthur Cabral. O lixo do Arthur Cabral, que rejeitou o Corinthians em 2024 porque não queria jogar em time que brigasse contra rebaixamento. Bate sozinho na entrada da área. Cadê o Raniel? Cadê o Carrilho? Não tinha ninguém no meio de campo. O cara sozinho na entrada da área. Bate colocado e faz o gol. Quero destacar o... Cara, tomar muito cuidado com as palavras. O infeliz do André Ramalho, que o cara tava preparando o chute, o André Ramalho já estava ajoelhado
para bloquear a finalização. A 5 metros do cara. É uma coisa física. Se você encurtar a distância da onde o cara vai chutar, tira o ângulo de possibilidade da bola chegar no gol. O André Ramalho não, ele achou mais interessante ajoelhar no chão, antes mesmo do cara chutar. Ele ajoelhado no chão, o cara já viu, ele tá aqui, eu vou chutar do outro lado, fez o gol. Destaque também que a bola nem foi muito no canto, mas o senhor Hugo Souza também deve estar muito preocupado com a convocação amanhã, que eu também não vou mais botar minha mão no fogo por isso. Ficou parado, decidiu não pular na bola. 1-0 Botafogo. 10 minutos, Garro bate falta, Gustavo Henrique escora pro meio, bate-rebate e o Neto, goleiro do Botafogo, defende a bola em cima da linha. Nos mesmos 10 minutos, o Botafogo saiu jogando, o Ranieri sobe a marcação, rouba a bola, sobra no Lingard, toca no Garro dentro da área, o Garro bate bonito, empata o jogo pro Corinthians 1-1, é isso, vambora. Tomamos um gol cedo, fizemos um gol cedo, pelo menos buscamos cedo, né? Pensamos. 17, cruzamento rasteiro para trás, o jogador deles isola. 19, carrinho por cima do Bidu. O cara deu um carrinho dando um pisão no tornozelo do Bidu, na lateral do tornozelo. O tornozelo dele chega a torcer, a virar no chão. Cara, é no mínimo cartão amarelo. Tipo assim, se fosse um cartão vermelho, não era nem pra reclamar. O juiz conseguiu não dar nem falta, assim. Inacreditável. 23, juiz inventa um pênalti. Cruzamento na área, o jogador do Botafogo bateu falta na área. O Gustavo Henrique, cara, ele botou a mão na camisa do cara, ele não puxou, ele não fez nada, ele só botou a mão. O juiz viu um puxão para trás, assim, ó, um movimento assim. O cara cai para frente, isso é completamente contra a física. O juiz deu pênalti, aí começa a reclamação, porque foi um pênalti escandaloso marcado, demora 4 minutos a checagem, aí ele vai no VAR e desmarca o pênalti, mas isso aí ele atrasou o jogo em 4 minutos. A arbitragem no Brasil, cara, ela precisa de uma intervenção, assim, urgente para a próxima rodada já. Nem espera a parada da Copa, traz gente de fora para apitar, porque não tem condição. Parece que todo jogo, toda rodada, uns 3 ou 4 jogos, pelo menos tem uma polêmica absurda. Absurda. O jogo do Palmeiras ontem teve um pênalti marcado pro Palmeiras, que o cara só tira a bola e o juiz marcou pênalti. Foi um lance tão absurdo, tão claro que não foi pênalti, que nem o VAR chamou. O próprio Bandeira falou, não, foi na bola, é escanteio. O VAR nem chamou e o juiz que se corrigiu graças ao Bandeira. No jogo do Santos, hoje de manhã, subiram uma placa de substituição errada. Olha o nível que chegou. E hoje esse pênalti escandaloso marcado pro Botafogo, e depois o VAR teve que intervir para tirar, o pisão no Bidu que não foi dado falta, enfim, nem falta foi dada no pisão do Bidu, e tem mais pra frente tem mais. 28, o jogador deles bate de longe e Bidu intercepta no caminho. Toda hora a entrada da área livre, anotei aqui. Cadê o senhor Ranieri, né? Que deveria ser o cabeça de área, aquele cara que vai proteger a entrada da área, para não deixar que toda hora tenha jogador livre finalizando dali, deixando os zagueiros expostos. Ainda mais um André Ramalho exposto, que é um zagueiro horroroso, né? E o Carrilho também, mas do Carrilho eu até me nego a falar, porque se o cara é vagabundo até pra fazer a função dele, imagina para se esforçar um pouquinho a mais para marcar, né? Anotei aqui, antes mesmo, eu nem tinha reparado no lance do André Ramalho ajoelhado no primeiro gol, tá? E antes do terceiro gol, que é inacreditável, eu já tinha anotado aqui, André Ramalho perde todos os duelos. Se ele for apostar corrida com o jogador, ele vai perder na corrida. Se ele for apostar de cabeça, ele vai subir menos que o cara. Se ele for apostar no corpo, o cara vai trombar nele, ele vai cair no chão. Não dá. Não dá. Desculpa, não dá. Chega do André Ramalho, chega. 30, lançamento para Mateuzinho, toca pro Yuri, deixa de calcanhar, a bola era pro Lingard, o Yuri Alberto se intrometeu no meio, tocou de calcanhar, a bola chegou no Garro, quase no bico da entrada da grande área, o Garro bateu para fora. 31, Arthur Cabral arrisca de longe, golaço. É isso, mais uma vez a entrada da área livre, essa aí nem culpo tanto, que tava bem longe, mas o Ranieri poderia ter encurtado, preferiu deixar o cara chutar arriscando, achando que o cara não ia ser tão feliz na finalização, o cara foi. Parabéns, Ranieri. E o Hugo também não foi na bola de novo. Dava pra pegar? Acho que não. Mas tenta, né, Hugo? Tenta, acho que é bom, você é pago pra tentar defender as bolas, eu acho, né? A função de um goleiro é essa, pelo menos. E o Botafogo finalizou 2 bolas no gol, e o Hugo não saiu, não despregou o pé do chão em nenhuma das duas. É isso, 2-1 pro Botafogo. No começo da jogada, a bola era do Corinthians, a bola no meio de campo, não sei se vocês vão lembrar. No jogo que o Corinthians perde o tabu pro São Paulo na Arena, a única vitória do São Paulo até hoje em Itaquera,
tem um lance bizonho do Roberto, que ele vai dar um passe de peito, ele vai cair no chão e dá de cara no chão. Ele fez a mesma coisa no começo da jogada aqui, no meio de campo. Ele vai dar de peito, cai de cara no chão. Anotei, proibido o Hugo pular. Aparentemente ele estava proibido de pular mesmo. 35, vai tomar no cu, Yuri. Corinthians puxando contra-ataque, era só ele na beira aqui, na linha lateral, o zagueiro do Botafogo sozinho marcando ele, o Bidon passando livre no meio. Era dar o passe certo no Bidon, que o Bidon ia sair na cara do goleiro. Ele deu um passe horroroso, um passe fraco no pé do zagueiro. A diferença de vontade dos times é inacreditável. O Botafogo foi para jogar um jogo de 6 pontos, um time que está ameaçado de rebaixamento, assim como o Corinthians, que tinha entrado em campo com a mesma pontuação. Quem ganhasse subiria muito na tabela e sair dessa parte de baixo, quem perdesse ia continuar afundado lá. O Corinthians entrou para treinar, aparentemente foi isso. Anotei aqui também, time do Botafogo bate com a permissão do árbitro. O que os caras, no excesso de vontade, fizeram de falta e batiam, era absurdo. E o juiz também, conivente, não dava cartão. Mas enfim, os guerreirinhos mereceram para aprender. 40. Carrilho vem carregando a bola, abre pro Mateuzinho que cruza. O Raniel aparece nas costas do lateral do Botafogo, o famoso chute de cabeça. Uma cabeçada explode na trave. 43. Aqui, a maior polêmica da arbitragem do jogo. Garro bate escanteio, o Yuri Alberto cabeceou no primeiro pau, gol do Corinthians, empatamos o jogo, tô comemorando o gol. Quando eu olho pra televisão de novo, o Bandeira simplesmente falou que a bola não estava na marca da cobrança de escanteio, da linha de escanteio. O replay é mostrado. A base, isso aí pra mim é desconhecimento de regra. A base da bola realmente tá fora. Mas o que vale não é a base da bola, é a circunferência da bola. Se você pegar uma câmera por cima, um drone da bola, a circunferência da bola vai estar em cima da linha. É ali que a bola tem que estar. O Bandeira decidiu anular o escanteio, e aí não deixar bater, e aí o gol foi anulado. E é isso. Fomos aqui, ainda manutei. 51, Alex Telles bate falta perigosa pra fora. E é isso. Acabou o primeiro tempo. Um primeiro tempo patético do Corinthians, sonolento, preguiçoso, vagabundo do time do Corinthians, mais uma vez o Campeonato Brasileiro, como é há 4 anos, né? 23, 24, 25 e 26. 4 anos entrando que nem um time vagabundo em campo no Campeonato Brasileiro, em 90% das rodadas. Voltamos ao intervalo, eu achando que ele ia tirar o Carrilho, que fez mais um jogo vagabundo dele, achando que poderia tirar o Bidon, que também estava meio sumido, e não é a dele jogar aberto na ponta. Entrou o Caio César. Eu falei, tira o Bidon ou o Carrilho. Na minha opinião, tiraria o Carrilho e recuaria o Bidon pro meio, pra jogar ao lado do Raniel. Ele tirou o Lingard. Não entendi. O Lingard também não fez um jogo brilhante, mas deu assistência pro gol. O Raniel rouba a bola, o Lingard acha o Garro, o que sai o gol do Corinthians. Não entendi. Tirou o Lingard. Por que, Diniz? O Lingard tava cansado? Mas por que ele tava cansado? Por que você colocou o time titular pra jogar contra o Barra, né? De forma desnecessária. Pois é. Foi cobrado um preço caro hoje por ter colocado o time titular de maneira desnecessária contra o Barra na quinta-feira, desculpa. Enfim, saiu o Lingard, entrou o Caio César. 1 minuto, Garro arrisca de longe e vai pra fora. 2, Carrilho lança e Roberto que bate travado pela defesa. No rebote o Bidon pega a mão e vai pra fora. O Corinthians começou em cima o segundo tempo. Tava bem no segundo tempo o Corinthians. Tava em cima do Botafogo, pressionando. Toda hora com a bola, toda hora atacando, o Botafogo não tinha saída, até o senhor André Ramalho entrar em ação novamente. 3. O jogador dele chega no fundo e cruza. Hugo espalma. Primeira vez no jogo que o Hugo pula numa bola pra defender. Que bom, isso aí, Hugo, voltou pro segundo tempo, obrigado. Que no primeiro tempo você não entrou em campo. Anotei, Corinthians começa o segundo tempo em cima. 5. Carrilho sofre falta perigosa na entrada da área. 7. Garro bate falta na barreira e no rebote pra fora. Garro, você foi um dos 3 únicos jogadores de hoje que se salvaram. Mas assim, Garro, as faltas tá complicado, né? Pra bater falta pro gol, olha, tá difícil. Bateu na barreira e no rebote pra fora. Aí aqui eu anotei que eu queria fazer só uma constatação. Que vergonha passa a torcida do Botafogo. Tem uma faixa lá na torcida dos caras que mostra na cara da televisão, bem no meio do gramado, a maior mobilização internacional da história, com a data da que eles foram campeões da Libertadores. Eu não preciso falar nada, né? Mas vamos falar de 2012, do Corinthians no Japão, do outro lado do mundo. Os caras estão achando que fizeram muito e levando gente para a Argentina. E também, né, se brincar, o Corinthians levou mais gente pro Japão do que eles para a Argentina, porque o Botafogo nem deve ter torcedor suficiente para isso. Mas, enfim, deixa, time pequeno.
11, brincadeira, não é time pequeno não. Respeito muito a história do Botafogo, mas não dá. 11, Carrilho entrega a bola no meio de campo, arma o contra-ataque pro Botafogo, depois não consegue roubar a bola, não consegue parar na falta. Bola chega no Arthur Cabral, que de novo tá sozinho na entrada da área e bate, mas dessa vez ele bate para fora, para nossa sorte. 16, sai Ranieri e entra André. 18, André rouba a bola, chega no Mateuzinho que cruza rasteiro e antes do Yuri chegar para finalizar, o Neto, o goleiro do Botafogo, conseguiu cortar o cruzamento e defender antes da bola chegar no Yuri. 25, Neto, goleiro do Botafogo, pegava com a bola na mão, chutou para frente. Bola ia cair morta, bola morta no André Ramalho, morta. Ele podia cabecear para frente, ele podia dominar no peito, ele podia cabecear para lateral. Ele deixou a bola pingar. A bola pingou. Aí ficou indo que nem uma lesma até a bola. E isso, o jogador do Botafogo se aproximando, se aproximando. O jogador do Botafogo toma a frente no lance, ele prefere cair simulando uma falta. A jogada sai o cruzamento, o corte pra lá, a zaga tira, sobra no Arthur Cabral, sai o gol do Botafogo. Parabéns, André Ramalho. Parabéns, André Ramalho. 3-1 pro Botafogo. Nossa, cara. Anotei. Se o André Ramalho voltar a vestir a camisa do Corinthians, tem que demitir o técnico, a comissão, a diretoria, todo mundo. É isso, é isso. Não dá, não dá. O cara entra em campo, é um desrespeito ao torcedor, cara. Eu me sinto desrespeitado com esse cara em campo, com esse cara vestindo faixa de capitão, com esse cara usando a camisa 5, que tanta gente grande já usou. Eu me sinto desrespeitado. O Verme ainda fica no chão fingindo lesão, simulando falta ao invés de tentar se recuperar no lance. É isso, ele poderia... Errou. Filho, levanta, tenta recuperar o lance, tenta matar a jogada fazendo uma falta, vai tomar amarelo, vai ser criticado porque errou, mas o time não vai tomar o gol. Ele preferiu ficar no chão simulando uma falta que não aconteceu. É esse tipo de jogador. 30. Bidon rouba a bola, enfia pro Yuri em profundidade, que para variar puxa pro lado de fora da área para ficar sem ângulo e bate todo errado para fora, enfim. 31. Sai Bidon, Garro e Carrilho, entra Alan, Dieguinho e Pedro Raul. Tirou o Garro. Parabéns, Diniz. Você errou tudo hoje, Diniz. Você tirou o Bidon e o Garro. O time não tinha criação nenhuma, já tava ruim para criar. Você tirou os dois criadores, o time acabou, o time. Acabou. E o Roberto tropeça na bola e dá contra-ataque pro Botafogo. 34. Bidu bate escanteio e Gustavo Henrique cabeceia para fora. 36. Mateuzinho bate escanteio e Gustavo Henrique cabeceia para fora. Time incapaz de criar sem Garro e Bidon. Óbvio, né, Diniz? Óbvio. Você vai depender de quem para criar? Do André? Do Alan, que são volantes? A jogada do Corinthians veio tocar a bola no Caio César, que entrou bem no jogo, e no Dieguinho, que não entrou bem, não acertou nada no jogo, e ficar cruzando a bola pro ignóbil do Pedro Raul, que é um inútil também, e não ganha nenhuma bola no alto, até porque até os cruzamentos saíram errados. O time errou tudo em campo. 41, contra-ataque do Botafogo, o jogador deles jogador deles carrega da ponta para dentro, deixa o Bidu para trás como se fosse um cone, bate rasteiro e o Hugo defende. E deu escanteio. Aos 42, nesse escanteio, o Barbosa cabeceia, o Hugo faz um milagre. A bola volta, o jogador deles chuta, a bola no ângulo vai na trave. Poderia ter sido mais. Pois é. 45, Mateuzinho bate falta e o imbecil do André Ramalho cabeceia o estilo dele, todo tem mole. Fim de jogo, de volta à zona do rebaixamento. É isso. Voltamos à zona do rebaixamento. Por quê? Porque perdemos o jogo de 3-1. O Santos, a rodada começa com o Santos na nossa frente com um gol de saldo a mais. O Santos tomou 3-0 do Curitiba hoje em Itaquera. Perdeu 3 de saldo, ou seja, passamos a ter 2 de saldo a mais que o Santos, né? O Corinthians perdeu de 2 gols de diferença, igualou o saldo, porém gols marcados, nosso ataque com o Dorival era uma vergonha, o Santos tem mais gols marcados, estamos atrás do Santos. E o Grêmio empatou com o Bahia, em Salvador, o Bahia deu essa pipocadinha pro Grêmio, prejudicando a gente, e o Grêmio ultrapassou os dois, até se não me engano, tá o Grêmio em 15º, o Santos em 16º, o Corinthians em 17º, todos com 18 pontos, mas o Corinthians tem o pior saldo entre eles, então tá na zona. Vamos passar as notas aqui. Hugo fez um milagre nesse lance do Barbosa aqui no final do jogo que eu acabei de citar. Mas, cara, os 2 gols, pra mim, desculpa. O segundo, tudo bem, não dava nem pra ele defender, não vou nem botar na conta. Mas o primeiro era defensável, é um erro de posicionamento, eu acho, nem tentar ir na bola. Cara, desculpa, vou dar 3 pro Hugo. Mal, Hugo, mal. Mateuzinho, pra mim foi um dos menos ruins, tá? Um dos menos ruins, vou dar 5 pro Mateuzinho. Gustavo Henrique, mal. Até você, Gustavo Henrique. Até você, vou dar 2. Bizarro no primeiro gol. Bizarro.
O outro imbecil da zaga, eu me nego a dar nota pra ele. O 0 seria muito pra ele. Bidu, 2. Patético o jogo do Bidu. O atacante se posicionava no primeiro pau, cruzava no segundo. Se posicionava no segundo, ele cruzava no primeiro. Errou tudo, Bidu. Péssimo. Ranieri rouba a bola do nosso gol, porém entrega o primeiro gol também, não marcando a entrada da área. E no segundo também deixa o Arthur Cabral chutar. Embora esse tenha sido muito mais mérito do Arthur Cabral. 3 pro Ranieri. Patético. Patético também. Carrilho. Parece perseguição, cara, mas é outro que é desrespeito entrar em campo. É um jogador vagabundo, sonolento. 2 pro Carrilho. Bidon, sumido. 3. Linger, sumido, mas deu assistência. Vou dar 5. Garro, fez o gol. Era o único jogador pensante que parecia que queria ganhar o jogo, que entendia o tamanho do jogo, a importância do jogo contra um adversário direto, um concorrente direto na luta contra o rebaixamento. Fez o gol. Vou dar 7 pro Garro. Yuri Alberto, quer ir pra Europa, né, Yuri? Quer ir pra Europa? Tá com a cabeça na Europa, só que jogando desse jeito, nenhum time europeu vai te querer, pode ter certeza disso. Vai ganhar o Yuri Alberto. Patético. Quem entrou? Caio César. Vou dar 6 pro Caio César. Achei que entrou bem o Caio César. O Corinthians, no segundo tempo, quando tava melhor, antes de tomar o terceiro gol, que murcha depois do terceiro gol, graças ao imbecil do André Ramalho, mas quando tava 2-1 ainda, no segundo tempo, o Corinthians tava dominando completamente o jogo. O Botafogo não passava do meio de campo, e muito disso era graças ao Caio César. Era bola nele e levava perigo. Vou dar 6 pro Caio César. Depois entrou o André. Cara, pouca participação. Eu vou dar 4. Pouca participação. Mas entrou melhor que Carrilho e Ranieri, fato. Depois entrou Alan, vou deixar sem nota, não participou. Dieguinho sem nota, não participou. E Pedro Raul sem nota também não participou muito. É isso. Eu anotei aqui, mas já citei no começo do vídeo, mas eu quero tornar a repetir. André Ramalho jogou 3 jogos do Campeonato Brasileiro. Contra o Inter, perdemos de 1-0. André Ramalho jogou contra o Mirassol, perdemos de 2-1. André Ramalho jogou contra o Botafogo, perdemos de 3-1. É isso. O cara joga, o time vai tomar gol e vai perder o jogo, porque esse cara é isso. Esse cara é patético. Patético. Em questão de nível técnico, eu não vejo diferença dele pro Félix Torres, por exemplo. É que a diferença é que o Félix Torres também era um para-raio de merda. Toda merda acontecia com o Félix Torres. Com o André Ramalho é a mesma coisa, só que tecnicamente talvez o Félix Torres fosse até melhor que esse imbecil aqui, esse infeliz aqui. Eu queria dar uma passada rápida. Como já critiquei muito aqui, o Corinthians emprestou a Arena pro Santos hoje, os caras perderam de 3-0 a hoje. Teve um vídeo circulando da torcida dos caras fazendo um torcedor do Corinthians nos arredores do estádio, tirarem a camisa do Corinthians por conta que era jogo do Santos. É isso aí, diretoria, é isso aí que vocês merecem. O próprio torcedor ser desrespeitado, não dentro do estádio, nos arredores. Levar a torcida rival pra lá, o torcedor nosso ser desrespeitado por conta de um rival jogando num estádio nosso. É isso aí, diretoria, tá de parabéns. É isso. O Corinthians volta a jogar contra o Peñarol na quinta-feira, quinta rodada da Libertadores, no Uruguai. Jogo duríssimo, o Peñarol jogando a vida para tentar se classificar. O Corinthians tentando, acho que o Corinthians não tá garantido em primeiro ainda, mas tá quase, acho que se empatar o jogo praticamente garante, enfim. Mas o ideal seria jogar titular, jogar para valer, para tentar ter a melhor campanha geral, uma das melhores, para sempre estar decidindo em casa no mata-mata. Mas não sei, porque o time não consegue se livrar desse inferno, dessa briga contra o rebaixamento, para ficar tranquilo e poder focar nas Copas, que é o que eu tô falando aqui há 1 milhão de vídeos. O time é incapaz disso. A arbitragem prejudicou hoje, atrapalhou, é inegável. O gol, para mim, foi mal anulado do escanteio. O lance no pisão no Bidu poderia ter sido um cartão vermelho, como também não poderia. Mas, cara, não dá. O time anda em campo. Não vou ficar justificando derrota com isso também. Hoje não dá para justificar derrota com isso. Enfim, pega o Peñarol. Depois o Atlético Mineiro. Mais um adversário direto nessa briga ali do embolo que tá do 8º ao 17º na tabela. Em casa, em Itaquera, domingo, 6h30 da tarde. Tem que ganhar o jogo. Toda vez que vai jogar em casa agora parece que tem que entrar com a obrigação de ganhar, porque o time é incapaz de pontuar fora. Só ganhou um jogo fora de casa nesse campeonato. O Atlético Paranaense foi daquele jeito. Achou um gol e sofreu o resto do jogo inteiro. Peñarol quinta, pela Libertadores. Atlético Mineiro domingo, pelo Brasileiro. Platense pela Libertadores na quarta-feira.
na outra quarta-feira, no caso, e no outro final de semana o Grêmio, se eu não me engano, no sábado, lá no Rio Grande do Sul, e aí pausa para a Copa do Mundo. Que a gente consiga chegar nessa pausa para a Copa do Mundo, classificado em primeiro na Libertadores, com uma das melhores campanhas, com os melhores resultados possíveis, e um pouquinho tranquilo, porque completamente tranquilo já não vai dar mais para chegar, porque só tem mais 6 pontos em disputa. Mesmo que a gente faça os 6, acho que não dá para ficar pelo menos uns 7, 6 pontos da zona do rebaixamento, mas a uns 4 pontos pelo menos, talvez dê, até a parada da Copa. Então é isso. Por favor, Corinthians, acorda. Acorda. André Ramalho, que não entre mais em campo com a camisa do Corinthians, nunca mais. Aprenda, Diniz, aprenda. Você foi terrível hoje e que você tenha aprendido. O Mirassol já tinha sido um exemplo, você não aprendeu, que tenha sido hoje, então. É isso. Esse foi o pós-jogo de Botafogo 3, Corinthians 1. Se vocês puderem se inscrever e deixar o like, eu agradeço. Valeu, tamo junto, vai Corinthians.